Aproveitando o gancho da pergunta dela e da orientação que eu dei para ela, essa questão do ticket médio de venda. Ontem, na palestra do Fernando, o Fernando trouxe que esse é um fator crítico de crescimento de consultórios. Você mexer no teu ticket médio de venda é uma das melhores estratégias que vocês podem fazer, por quê? Custo praticamente zero, para muitos vai ser zero. Você aumenta a tua margem de lucro, vai aumentar faturamento e margem, porque às vezes você aumenta o faturamento, mas necessariamente não aumenta a margem de lucro. Quando você aumenta o ticket médio de venda, você mexe nos dois. E você atende menos pacientes, ganhando mais. Agora, como fazer isso? Porque o aumentar o preço não é simplesmente você pegar aquele tratamento ou a sua consulta, que já está num patamar bem estabelecido na sua cidade, e agora dobrar, triplicar, botar 10 vezes mais. Há um teto de precificação. É claro que há um teto. Existe uma regra de mercado da precificação, que são os 4 Ps. Alguém aqui já ouviu falar dessa regra? Do 4P? Algumas pessoas sim. Então, eu tenho que pensar no produto, mas eu tenho que pensar na praça, eu tenho que pensar no público, e eu incluo ainda o 4P, que são pessoas. Mas a regra bem clássica do livro, mesmo que ensina essa técnica, são esses 3 Ps primeiros. Então, produto é a sua área, né, a sua especialidade, o que você vende. A praça é a sua cidade e o público-alvo. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu morava em Floripa, lá no bairro de Jurerê Internacional, antes de eu mudar para os Estados Unidos. Lá em Jurerê, a água de coco vendida na praia, já me falaram que hoje em dia está uns R$30. Eu imagino que se eu for lá para a Bahia para comprar a mesma água de coco, acho que talvez eu pague a metade desse preço ou até menos. Quanto? 7, 10? Então. E o pessoal, alguém aí sabe como é que está em Jurerê? A última informação que eu tive foi por aí, uns R$30. 50? O negócio é vender água de coco em Jurerê Internacional, people. Então, vejam bem, nós estamos falando do mesmo produto na praça diferente e para o público diferente. Então, por isso que você, muitas vezes, se basear no histórico completo do seu colega, vai ter miopia nessa questão, principalmente se for de outra cidade. Mas, às vezes, o seu colega da mesma cidade, ainda assim, você, às vezes, não pode comparar, porque, dependendo do bairro, depende do público-alvo dele, depende do que ele vende, muda o jogo, muda a regra do jogo. Por isso que a precificação, ela nunca pode ser só baseada numa planilha com todos os teus custos e o teu imposto. Não. E isso é só a primeira etapa da precificação, que, inclusive, nós vamos falar sobre isso mais tarde aqui, no dia de hoje. Mas nós temos que olhar também para o mercado, para o público-alvo. E aí, sim, eu vou fechar o meu preço. Pois bem, mas será que eu posso chegar lá em Jurerê Internacional agora e começar a cobrar R$200? Será que o menino lá que vende água, ele pode aumentar o preço da água de coco quanto ele quiser? Não, né? Porque ele vai ter uma concorrência ali que está vendendo água de coco por 50, talvez ele até consiga cobrar ali uns 55, mas assim, R$100 ele não vai conseguir. E a mesma coisa com o teu tratamento ou a tua consulta. Agora, como que o rapaz lá da água de coco poderia conseguir cobrar R$100? O coco o quê? Em ouro? Uma embalagem? Que mais? A maneira que ele aborda o cliente. É isso? Como ele trata a experiência. Então, ao invés de dar o coco numa embalagem super de ouro diferenciada, ele agregar uma mesinha junto, e aí já tem ali um ambiente diferente. Pode ser, ou seja, ele pode até conseguir, se ele for criativo, agregar valor no produto e cobrar muito mais caro. E aí ele sai da média do mercado dele, da concorrência. Isso não acontece, isso acontece aonde, gente? Tem um produto que é impressionante como eles conseguem fazer isso. No mercado. Água. Uma garrafinha de água de plástico, hoje, quanto que está no mercado aqui?
R$ 2, R$ 3. Não tem aquela voz? Quanto que está aqui no Brasil? 30? 30 reais. Então, uma marca vende por R$ 2, R$ 3, a outra colocou dentro de uma garrafa de vidro e vende por R$ 30. Agora, outra pergunta. Eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho 2 taças dessa. Tem mais uma aqui, segurando. As 2 servem para beber água ou talvez um vinho, não sei. Só que eu vou falar assim para você, Ju, essa taça aqui, ela custa R$ 50. E essa outra que eu tenho na minha mão custa R$ 5.000. Eu vou te dar de presente uma delas. E tu pode escolher a que tu quiseres. Qual que tu quer? Obviamente a de 5.000. Então, gente, preço posiciona. Quando a Karine fala que a consulta dela é R$ 100 e é só um valor simbólico, ela está posicionando a qualidade dela no mercado. Quando você cobra muito barato, você já está transmitindo uma mensagem ali. E quando você cobra muito mais caro, você também está transmitindo uma mensagem. E aos olhos do leigo, pelo menos para a maioria, o caro significa melhor, de maior qualidade. Então, por isso que eu defendo muito essa ideia de você mexer na tua precificação, sempre estar revendo a tua precificação, porque você vai transmitir um posicionamento também de valor maior. Preço diferente de valor, né? Eu acredito que todo mundo aqui está presente para isso. Agora, como que, então, Karina, eu vou aumentar o meu preço em 10 vezes? Ao invés de você pegar o seu tratamento, a sua consulta isolado e tentar ficar aumentando o preço disso, não tem como, vai ter um limite, vai ter um teto, você agrega valor. E aí que vem o poder de você trabalhar com programas de acompanhamento, com protocolos, com tratamentos mais completos para o seu paciente. A minha formação é na odontologia. Na odontologia, nós temos uma cultura que eu vejo ser uma cultura ruim para o dentista. Eu não sei, tenho certeza que não são todos aqui, mas muitos dentistas, principalmente quando a gente entra no mercado de trabalho e a gente vai carregando isso, por vezes, ao longo dos anos, em fazer o tratamento por etapa com o paciente. Aquele paciente, às vezes, precisa de várias coisas, mas ele vem com uma queixa. Só que eu, como especialista, eu olho ele, eu vejo outras questões. Às vezes, eu vou até passar tudo isso para ele. Tem profissional que não fala tudo, o que já seria antiético, e tem profissional que até vai apresentar para ele o plano completo. Mas aí entra naquele dilema, eu tenho medo de apresentar o tratamento completo, porque daí ele não vai fechar, ele veio só com aquela técnica, com aquela queixa. Talvez ele pense que eu estou tentando empurrar, que eu estou tentando vender a mais. E aí começa um monte de dilemas internos. E aí você fica vendendo o tratamento por etapa. O tratamento por etapa é uma venda nova a cada vinda desse paciente, o que é muito ruim para a clínica, para a empresa. Uma venda nova é um esforço todo de novo. Fazer esse paciente vir de novo, fazer ele tomar uma decisão de novo, passar o cartão de novo, é um esforço muito maior. Para o paciente também é ruim, é ou não é? Ou vai dizer que aquele paciente que tinha um tratamento, uma reabilitação completa a ser feita, se ele começa a vir, se você mesmo já implantou para ele, vamos fazer aos poucos. Quem aqui já falou isso para o paciente? Vamos fazer aos poucos. Eu era assim também quando eu comecei como dentista. Às vezes a gente já implementa isso na cabeça do paciente. E aí o paciente faz aquela etapa que você sugeriu, ele vai para casa, a vida dele acontece. Outras urgências, outras coisas acontecem. E quantos que vão retornar só anos depois, a situação piorou, já tem que fazer toda uma avaliação de novo. É ou não é melhor para o paciente já fechar o tratamento completo com você na hora? Por mais que a decisão para ele seja mais difícil ali, mais complexa, porque, enfim, envolvem várias coisas, o preço é maior, mas é ou não é melhor para ele? Claro que é. É óbvio. Ele já se comprometeu ali, ele já pagou a entrada, ou ele já pagou o tratamento inteiro. Agora, para ele desistir é muito difícil. Ou seja, você fez o melhor para você, para a clínica, e o melhor para o paciente.
Por isso que eu acredito que você olhar para o programa de acompanhamento, para o protocolo, para o modelo de negócio high ticket é o mais saudável para a sua clínica e para o paciente. Então, esse discurso não é só para você aumentar o faturamento e colocar mais dinheiro no teu bolso. É porque eu verdadeiramente acredito que é o melhor para o paciente. E é o que eu, como paciente, gostaria que o profissional que eu fosse atender fizesse comigo. Ok, todas as áreas se beneficiam em relação a isso? Algumas mais, outras menos. Em relação a fazer programas de acompanhamento, protocolos. Então, a odontologia, como eu estava dando, por exemplo, não vai conseguir fazer um programa de acompanhamento em todas as especialidades. Algumas específicas. Odontopediatria, dá para fazer um programa de acompanhamento. São algumas mais específicas. Mas protocolos completos, colocar a cultura de venda de tratamento completo, aí sim, é a mesma ideia. Algumas áreas médicas também terá ali algumas restrições de fazer um programa de acompanhamento. Não faria sentido nenhum. Mas talvez a sua mentalidade de eu vou fazer o paciente fazer aos poucos esteja prejudicando tanto o seu paciente quanto a cultura do consultório. Mas outras áreas são muito beneficiadas por isso. Então, eu vou trazer aqui para vocês como que estrutura, e é claro que cada um aqui vai ter que saber filtrar dentro da sua especialidade o que cabe. Agora, a grande maioria tem benefícios com isso, mas trava, não consegue implementar. Então, se você tem dúvida, traz as suas dúvidas, pede ajuda, porque para a grande maioria das especialidades a gente consegue agregar valor. Agora, eu vou já plantar aí uma pulguinha atrás da orelha para vocês. Qualquer especialidade aqui, qualquer especialista que seja bom, todos vocês aqui, a maioria dessa sala aqui, tem anos já de experiência. Tem uma especialidade. Você pode fazer um fellow na sua clínica. Com colegas de profissão. Aqui a Karine. Desculpa, como é que é o seu nome mesmo? A Rai. A Rai está no último ano de faculdade. Ela está lá ajudando a Ká, não é um programa de fellow, mas quantos profissionais como a Rai, e para ela eu tenho certeza que o que está sendo muito mais valioso é acompanhar o trabalho da Karine atendendo o paciente do que só porque está talvez ali ganhando algum financeiro, enfim, não sei qual é o acordo delas. A riqueza está em ver a experiência da Karine. E vocês acham que não tem vários profissionais que têm ainda insegurança em atender o paciente e passar com você 2 dias, 3 dias, enfim, uma semana, não sei, um programa de fellow dentro da sua clínica, que você pode cobrar muito, muito, muito bem. E a pessoa vai te acompanhar já na tua rotina. O médico que eu fui semana passada, ele me atendeu e ao lado dele estava uma médica acompanhando ele, quietinha, só olhando. Eu, como paciente, achei que até ela era da equipe, alguma colaboradora. Não vi problema nenhum. Eu só fiquei sabendo que ela era do fellow, porque no story dele, ele estava divulgando o fellow. E aí eu vi, então aquela doutora estava no fellow com ele. Ou um produto digital, também cabe aqui. Então, mentalidade. É preciso trabalhar a mentalidade, abrir o horizonte de possibilidades. Quando você está sentando na mesa das mesmas pessoas sempre, os teus colegas de profissão, talvez você fique com o seu horizonte de possibilidades limitado, de como que você pode ganhar mais no seu consultório, de como que você pode ter um modelo de negócio mais lucrativo, mais inteligente. O problema é que a gente vem doutrinado da academia, da faculdade, num modelo de negócio que não é talvez o mais inteligente. Até porque, gente, não se fala em modelo de negócio na faculdade. Está tudo bem, está certo, não tem mais que ficar falando de negócio lá. Você foi para lá aprender a tua técnica. Mas aí você aprendeu com professores, muitas vezes com anos de mercado, que que cresceram num mercado que hoje já está muito diferente. Está muito diferente. E aí você traz aqueles professores a ideia de como que é o melhor modelo para você
agora levar para o seu negócio. E o mercado mudou, então eu estou aqui plantando algumas sementes na mente de vocês para expandir esse horizonte de possibilidades. Então, não precisa ser só consulta e retorno, não precisa ser só o tratamento por etapa. Agora, você tem possibilidade de trabalhar com produtos de educação, de alguma maneira, como eu falei aqui, pode ser desde o produto digital, como a própria Doctor to Doctor mas também como esse médico que eu fui semana passada. Ele não mudou, ele não está com um produto de educação. Não, simples, ele cobra muito bem, com certeza ele cobra mais de 6 dígitos para aquela médica estar lá acompanhando ele. E ainda ele está lá atendendo os pacientes. Inclusive, já se conheceram? Eu ia apresentar vocês dois. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aumenta o horizonte de possibilidades. É mentalidade. E eu sei que, às vezes, a mentalidade agora trava vocês, porque vocês já estão começando a pensar nos problemas que nem estão na mesa ainda. Mas como é que eu vou fazer isso? E como é que é isso? E aquilo? É que na minha área não dá. E começa um monte de blá, blá, blá. Mas calma, não precisa ainda entender no detalhe como aplicar, mas começa a visualizar, esse é o primeiro passo. Como eu falei, é melhor para a clínica e melhor para o paciente. Vai ser lucrativo para você vai conseguir ter mais qualidade de vida, e é melhor para o paciente também, quando você vende uma solução mais completa para ele. Foco em vender soluções high-ticket. O que acontece? Você tem uma clínica, talvez agora, que você venda diferentes soluções para o seu paciente, diferentes tratamentos. Uma vez que você pensa assim, eu quero, então, começar a trilhar isso que você está falando, Karina. Então, o foco agora vai ter que mudar. Talvez agora você vai ter que começar a demitir pacientes. E é uma decisão difícil. A Karine tomou uma decisão de demitir paciente quando ela aumenta o preço da consulta, quando ela começa a cobrar o preço da consulta. Ela comentou aqui que ela agora quer fazer o programa dela. É natural que, se ela começar a dar foco no programa, ela vai talvez ter que demitir aquela paciente que só quer ir lá fazer um botox. Só que, cara, ficar só fazendo botox para você não é lucrativo. Mas porque você já está acostumado a vender aquilo ali, você fica com medo de perder. Então, é uma cultura que vai ter que partir de você, e às vezes o seu time vai ter uma certa resistência. Por isso que primeiro você tem que estar bem certo disso, entender que é o melhor jogo para você jogar, ter clareza do passo a passo de como implementar isso na clínica, porque é óbvio que você não vai simplesmente do nada agora, então eu vou começar a vender mais caro e eu vou fazer um protocolo, um programa de acompanhamento. Tem que ter a clareza da implementação, entender se esse é o momento correto para você fazer isso, e aí entender também que há um processo de amadurecimento. O teu programa, o teu protocolo, enfim, não vai explodir de venda em 2 meses, 3 meses. Pode acontecer com alguns casos, mas eu já vou dar aqui um recado para vocês. Não tire como regra a exceção. E aí aqui tem essa regra EPF, que é você ter uma embalagem de luxo, que foi o que a gente conversou. É você ter um posicionamento de alto valor. É você estar muito bem apresentável. Falamos bastante sobre isso desde ontem, hoje também citamos um pouco sobre isso. Então, a embalagem no serviço é como você aparece, é como é a tua estrutura na clínica, é a experiência do paciente. Isso é embalagem. Essa é a tua embalagem. O preço, necessariamente, não precisa ser o mais caro da cidade. Por exemplo, aqui em São Paulo, para você ter o maior preço na tua área, a tua estrutura clínica tem que ser muito diferenciada. E talvez você não tenha condições ainda para isso. Mas você pode ter um preço premium. O preço premium, ele é bom porque você pode trabalhar com classe média alta, classe média. O que vai diferenciar de eu ter um público AA da classe média alta ou para a classe média? É a forma de pagamento. Eu consigo vender caro para uma classe média alta? Consigo, mas eu preciso dar mais acesso para ela. Até mesmo para o público A, gente.
Se vocês forem ali no Cidade Jardim, vai comprar um item de luxo na Chanel ou qualquer outra loja assim de luxo, eles vão parcelar lá. Um dos únicos países que essas lojas parcelam é no Brasil, é porque é cultural. E, por vezes, eu vou em clínicas em que vocês não parcelam nada. E aí quer vender caro, quer ter um posicionamento mais de valor, e você não parcela nada. Até a pobre da Chanel está parcelando aqui no Brasil para dar conta. Para dar conta de vender para a gente. Né? Então, tem que saber jogar o jogo. Karina, mas inadimplência? Pô, daí é outro assunto. A gente vai falar agora do assunto de financeiro. Controle de inadimplência é outro KPI. Mas funciona. E aí a forma de pagamento popular fez o que eu comentei. Agora, é claro que tem que cuidar com o fluxo de caixa. Mas aí é isso, nós vamos entrar num outro terreno. Aqui, quando eu estou falando de modelo de negócio, é estratégico. Karina, mas e o problema da inadimplência? E o fluxo de caixa? Aí eu entro no setor financeiro e aí nós temos uma outra discussão aqui. Por que eu estou toda hora ligando esses pontos para vocês? Porque vocês precisam começar a aprender a segmentar as coisas na mente de vocês. Porque vocês são empresários. Saber segmentar para o setor vai elevar a visão estratégica, a conversa vai ficar mais madura. Bacana? E é claro que, para você conseguir vender algo mais complexo, você tem que ser um exímio vendedor. Ou seja, confiança. Se você ainda não está bem confiante na tua técnica, na tua especialidade, vai ser difícil você vender um high ticket. Porque o paciente fareja a inexperiência. Tá? Então, aqui é uma vantagem para a maioria dessa sala, que tem anos de mercado, que são bons especialistas, já atenderam provavelmente milhares de pacientes ao longo dos anos aí. Então, você não tem medo de pegar qualquer caso de paciente. Se você tem medo, então ainda é uma jornada. Você vai aumentando o seu preço conforme você também se torna melhor especialista. E, claro, também saber conversar. Aqui, quando eu falo ser um bom vendedor, não é só, saber a melhor persuasão e os gatilhos mentais, mas é importante que você entenda como funciona uma etapa de venda. Que você precisa primeiro conectar emocionalmente, depois você vai caminhar para o diagnóstico, depois, quando você chegar no plano de tratamento e apresentar o tratamento para aquele paciente, ele já comprou de você lá no início. Então, saber as etapas é importante? Claro que é. E eu vou trazer ainda até o meu gerente comercial para falar só sobre isso com vocês. Então, aqui alguns alunos da consultoria que fizeram, por exemplo, aqui a doutora Fernanda, ela fez um protocolo, um clube anual, e ela aumentou o ticket médio para R$15 mil. Então, é o ticket médio. E eu provoco aqui para que vocês comecem a ter um ticket médio acima de 10 mil. Qualquer área, psicólogos também, tá? Nutricionista. Que eu sei que às vezes vocês têm medo de cobrar mais caro, de criar um programa, de criar um produto digital. Eu mesma já comprei aí produtos digitais de profissional da saúde mental que era mais de 10 mil reais. Nutricionista que não me dava nem consulta, era só tudo via WhatsApp, por 6 meses o programa, 10 mil reais. Já está cobrando mais, porque você faz alguns anos atrás. A Raquel teve o ticket médio também anual dentro do seu programa, de 20 mil. Aqui a Juliene fez um programa de emagrecimento, que a hora dela passou para ser 3 mil reais, a hora clínica de atendimento nutricionista. Atende 2 ou 3 vezes na semana. O Clauber, cardiologista. Aqui talvez seja uma especialidade que a maioria não conseguiria. Como que um cardiologista vai ter um programa de acompanhamento? O Clauber fez. Porque ele ampliou a visão dele em relação ao paciente. Porque o paciente que tem uma doença, que é um cardiopata, esse cara ele não precisa só pensar no coração e tomar o remédio. Esse cara ele precisa dormir melhor, se alimentar melhor,
E na visão do Clauber, tem também a questão espiritual do paciente. Então, o programa de acompanhamento da clínica do Clauber envolvia um tratamento completo do paciente, com soluções específicas da questão cardiológica, mas também nutricional, mental, espiritual, sono. Então, o paciente na clínica dele faz um pagamento anual do programa como um todo. E isso, o que acontece? Aumenta o ticket médio e o Clauber para de vender só hora. Tem consulta envolvida, mas não é só consulta, tem outras soluções ali naquele meio. A Tamires, que é médica na área do emagrecimento, também criou um método. Mais uma vez, para que todo paciente que chega lá na clínica vai entrar no método, e não é consulta e retorno. Vai fazer o programa do emagrecimento, que também não depende, a entrega não depende só da Karine, da Tamires, e ela começa agora a faturar, a gerar receita na clínica dela, sem depender só da presença dela. A Tati tem uma clínica psicológica, também criou aí um programa de acompanhamento com ticket médio de R$7.000. Então, o primeiro passo é você aumentar a média de valores. Se você ainda visualiza que tem margem para aumentar a média do tratamento, da consulta, sem programa, sem protocolo, sem nada disso, aumente o seu preço, porque isso te posiciona. Lembra aqui do exemplo com a Juliana que eu fiz com vocês. Se você está cobrando barato, já é uma mensagem da qualidade do teu trabalho. O segundo passo, então, vai ser você desenvolver um programa, um protocolo, ou, como eu falei, pensar, de repente, numa solução como um fellow, como um produto digital. Aí, agora, sobre programas. A ideia do programa é que você traga para si a responsabilidade do todo desse paciente. O engajamento do paciente também é sua responsabilidade. Então, se você atua numa área em que, por exemplo, o paciente vai passar por um processo de emagrecimento, se você não se preocupar com o engajamento dele, as chances são de que ele não vai seguir esse tratamento por completo. Agora, se você traz isso para a sua responsabilidade, você vai criar soluções para ajudar ele a se manter engajado. No meu caso aqui com a Doctor to Doctor, nós temos a consultoria e eu não faço só a entrega ali do plano estratégico e as estratégias, as reuniões. O tempo todo a gente está olhando como é que está o engajamento dos alunos dentro dos entregáveis que nós temos para ver o que a gente tem que... Isso aqui não está bom, a gente tem que mudar. Quantas vezes a gente já alterou o programa e foi fazendo as atualizações? Porque a gente vai observando, vai metrificando. Então, dentro do programa, pode ter a informação. A informação para o paciente gera mais engajamento dele com o tratamento, gera mais engajamento dele com você. Então, tem a parte de tratar a saúde dele, tem também a etapa de informação, que pode ser um material. E aí, gente, as ideias são infinitas. Pode ser um livro, pode ser um PDF muito bem feito, pode ser videoaulas gravadas dentro de uma plataforma que esse paciente vai receber, pode ser dentro de um encontro quinzenal, mensal, num Zoom, em grupo, com os pacientes que estão nesse programa, e há essa troca de informação ali também. Aí é claro que vai depender de cada especialidade, para alguns isso faz sentido, para outros não. Comunidade de apoio, então, a parte de comunidade para algumas áreas é fundamental. Até na área da estética, eu tenho alunas que têm grupos com as pacientes e que elas trocam informações de skincare, de tratamentos da pele, e é super engajado. Mas tem outras áreas que é fundamental, a área da saúde mental e do emagrecimento. Se você não está colocando a parte da comunidade, você está perdendo um poder enorme de gerar mais resultado para o seu paciente. Ontem eu comentei aqui com vocês que eu passei por esse processo de emagrecimento. Quantas histórias que eu ouvi na internet, que eu conversei com conhecidos. Ai, como é que você conseguiu emagrecer? Como é que foi o processo para você? E o quanto isso me inspirava e me ajudava a querer continuar. Na questão da saúde mental, é a mesma coisa. A força da comunidade é muito boa para o paciente e para a clínica. Porque em grupo, você está fazendo uma entrega para muitas pessoas.
ao invés de você ficar vendendo no 1 a 1. Então, você aumenta o senso de comunidade, você melhora a entrega para o paciente e você está sendo muito mais produtiva fazendo uma entrega de 1 hora, às vezes, para, não sei, 10 pessoas, 50 pessoas, dentro de um grupo, dentro de um Zoom, de um encontro no Zoom. Nesse programa, também é interessante que você faça alguns reconhecimentos de vitórias, mais uma vez, depende da especialidade. Alguns faz sentido, outros não, porque tem alguns tratamentos e o que um paciente, ele está galgando ali vitórias aos poucos, ele está subindo alguns degraus com você. E se você tem um grupo, uma comunidade, isso é muito bom, isso gera estímulo em quem está no caminho. Então, aqueles teus clientes que estão evoluindo viram inspiração para quem está, às vezes, com um pouco mais de dificuldade. É o que a gente também faz aqui na consultoria. Então, para algumas áreas, isso faz muito sentido. E ter o acompanhamento personalizado, claro. Então, é importante que tenha, claro, a entrega do tratamento personalizado. Aí, talvez envolva algumas consultas, o acompanhamento individual no WhatsApp. E aí, mais uma vez, cada área tem que ir se adaptando. Pode ter benefícios especiais para quem é cliente do programa, porque não significa que você vai parar de fazer o que você já vem fazendo até agora. Mas aqueles pacientes que entram no programa, eles podem ter alguns benefícios. Eles podem participar, por exemplo, de algum encontro, eles podem ganhar algum presente quando entram no programa. Aqui é bem criativo, aqui, essa parte de pensar em benefícios. Necessariamente não é preço, tá? Então, é importante que tenha ações semanais para esse paciente se engajar, que puxa o paciente para a ação, para a participação. De repente, um planner, um programa para ele acompanhar, para ele ter uma organização de como que vai ser a evolução dele nesse programa com você. Você pode fazer desafios. Então, mais uma vez aqui, área de saúde, de emagrecimento, saúde mental, isso aqui funciona muito bem. Ter um CRM para ajudar nessa gestão. Quanto mais pacientes você tem dentro de um programa, mais você vai precisar de organização, de gestão dessas pessoas para entender quem que está evoluindo, quem que está conseguindo resultado, quais são as ações de engajamento que precisam ser feitas. E aí você precisa ter um CRM para gerir esses pacientes. Você pode delegar essa função para alguém do seu time. E, mais uma vez, é a sua responsabilidade em ajudar o seu paciente, é a sua responsabilidade cuidar das variáveis que impactam diretamente no sucesso do tratamento. E, muitas vezes, você não olha para essas variáveis porque você está preocupado apenas com aquela intervenção específica da tua especialidade que você está acostumado a fazer. Ô, Ká, só explicar rapidinho que o pessoal está com dúvida, o que é CRM? CRM é um software que é muito mais usado para a área comercial, mas que você pode usar para isso também, que você vai colocar todos os pacientes ali dentro, com o nome, as informações, e você vai criando ali tarefas. Então, por exemplo, se você no seu programa, você criou uma ação de engajamento que toda semana, por exemplo, na Doctor to Doctor aqui, toda semana, os tutores têm que enviar para os nossos alunos o que esse aluno tem que fazer essa semana dentro do planejamento dele. Agora, eu preciso ter um controle disso, certo? Aonde a gente controla isso? No CRM. Então, o tutor tem lá os seus alunos, que já tem todas as datas pré-estabelecidas de quando ele tem que contatar aquele aluno, nessa ação específica. O próprio CRM vai gerar uma notificação. A gerente que coordena esse time de tutores, ela está olhando aquilo ali, todo dia, para ver se eles estão cumprindo, para ver se eles estão dando o concluído na tarefa. Isso é um trabalho de gestão. É processo e gestão. Então, isso tem para o comercial, isso tem, por exemplo, para uma gestão de clientes. Mesmo que você nem tenha programa e protocolo dentro da sua clínica, se você quer melhorar a experiência dos teus pacientes, você pode colocar os pacientes dentro de um software como o CRM e lá colocar as tarefas e os processos, os aniversários dos pacientes, o retorno desses pacientes, o follow-up, e a tua secretária ter ali tudo organizado. O que não é metrificado, não é gerenciado. Se não está sendo gerenciado, é certo que a secretária não está fazendo, gente.
de todos, de tudo que poderia ser feito. Aqui, então, em relação à informação, dentro da tua área, se fizer sentido, você pode ter uma área de membros, que é hoje no Brasil a maior e mais conhecida é a Hotmart, mas tem tantas outras, que você pode ter ali videoaulas para ajudar o teu paciente a fazer a prevenção, a ser mais engajado, a se informar em relação à saúde dele. Isso aumenta o engajamento dele com você. Isso pode virar um produto digital, que você pode depois ter um projeto para vender. Então, é muito bom você trabalhar também com a informação. A comunidade tem um poder estrondoso de você juntar os teus pacientes, como eu falei, eles se tornam inspirações uns para os outros. Pode ser feito via WhatsApp, via Telegram, pode ser encontro no Zoom, com uma certa rotina. Tem que ter alguém para fazer a gestão do grupo, tem que ter regra clara se tiver grupo de WhatsApp. Então, você tem que definir as regras, deixar na informação do grupo, ter a sua secretária ou uma pessoa responsável para fazer a gestão disso, dependendo do volume de pessoas, principalmente, que tem ali dentro desse grupo, tá? E, como eu falei, encontros online, presencial. A Diane aqui foi um exemplo, no caso da Diane ali foi uma campanha específica, mas poderia ser encontros. A doutora Tatiane, que eu mostrei aqui o caso, que é psicóloga, que tem um programa na clínica dela, ela faz esses encontros na clínica mesmo, aonde tem lá um bate-papo de um assunto específico de saúde mental, convida os pacientes, ela tem uma equipe também, e aí eles fazem às vezes um café da manhã, faz ali um café da tarde. Isso conecta mais a relação com o paciente. E aí você se torna esse elo de ligação. Gente, essa parte de você ser o elo de ligação trabalha muito a tua autoridade na região. Muito mais. É aquela coisa de ser mais o social, né? E aí, nesse caso aqui, são os protocolos. Aí vem mais a galera especialista de tratamento, procedimentos, cirurgias. Você pode criar os seus protocolos, criando o teu método, que você vai fazer a união de técnicas. E assim você cria o seu método, você para de vender a tecnologia e você vende o seu método. Você agrega muito mais valor, porque se você fica vendendo só a técnica específica, se você fica só falando da tecnologia, isso não tem diferencial aos olhos do paciente, porque qualquer outra clínica pode ter. Agora, uma vez que você cria o protocolo, aí isso é seu. Saber fazer essas combinações é um diferencial seu. Então, você faz uma consulta inicial de avaliação e a definição do plano de tratamento, sempre que possível, já faça isso online. Aqui, saindo um pouco desse tópico de high ticket, pensa hoje, gente, a jornada que é para a pessoa ir até a tua clínica fazer uma consulta presencial. A vida está cada vez mais corrida, as pessoas estão querendo as informações cada vez mais rápido. Você pegar um lead que veio lá do Instagram ou que está ali no teu WhatsApp querendo informação e você falar, olha, preciso que você venha para a consulta inicial para eu fazer uma avaliação sua, para que eu possa, de fato, passar os valores específicos. Há uma jornada, a chance dessa pessoa cancelar, não comparecer, é muito alta. Porque há um comprometimento e um esforço muito alto de chegar presencialmente na sua clínica. E hoje, com a teleconsulta, você usar o Zoom, ou às vezes até mesmo o WhatsApp, tem vários alunos meus que fazem a videoconferência via WhatsApp. Então, o social selling, a melhor coisa que você pode fazer é levar essa pessoa agora, nessa hora que ela fez uma interação contigo, para uma teleconsulta. Você talvez não possa já fazer o plano de tratamento completo para ela ali, alguns vão poder, outros não. Mas entende que ela falar contigo numa videoconferência, primeiro ponto, ela está 100% da atenção contigo ali. O WhatsApp não é assim. O WhatsApp, ela está falando contigo, o filho dela está aqui gritando, ela está na fila do banco e foi chamada. Para ela te ignorar, é um clique. Parou de te responder. Na videoconferência, não. É 100% da atenção com você. Então, a partir daqui, da videoconferência, para ela comparecer à consulta presencial, agora sim, aumentou o comprometimento 1000 vezes. Você já quebra as objeções na hora, você já tira as dúvidas na hora, e para quem puder, já vende na hora.
tem que ter a velocidade. Então, protocolos personalizados, se você está divulgando isso, eu recomendo fortemente que você já ofereça para os interessados numa teleconsulta, ao invés de tentar fazer essa pessoa vir para o presencial. Como eu falei, você vai unir as técnicas, e se você trabalha com tecnologia, você une isso, ao invés de ficar vendendo por etapa, ao invés de ficar só vendendo a seção da tecnologia. Todos os recursos do programa fazem parte do tratamento, então é necessário essa mentalidade de você vender uma coisa só. Quando vocês entram na consultoria e vocês querem desenvolver um protocolo ou um programa de acompanhamento, vocês estão tão viciados nesse modelo de negócio de consulta e de vender hora, que na hora de fazer a precificação do programa ou do protocolo, vocês ficam baseando dentro vai ter tantas consultas, então esse é o valor do tratamento, do programa. E não é, você está agregando mais valor ali. Você não vai precificar pelo número de consultas. Tem alguém aqui que trabalha na área da pediatria? Vocês são santos. Santos. Porque na consultoria, naquele preço ali, está o nosso suporte via WhatsApp. Agora, vocês que trabalham na pediatria, nessas áreas, gente, não tem hora, não tem dia, é suporte 24 horas por dia, porque o filho espirrou, os pais já estão lá, meu Deus, e agora? Então, assim, você tem que cobrar trabalho, entende? Há várias maneiras de você cobrar por isso, há várias maneiras de você educar o seu paciente, de quebrar essa cultura. Mas você está agregando valor. Se você está ali dando todo esse suporte via WhatsApp, faz parte. Mas aí você só cobra uma hora. Ué, você não está ali disponível no WhatsApp? É o seu trabalho. Essa segurança do paciente poder te chamar a qualquer hora, vale muito para ele. Então, você não precisa cobrar. Só que qual que é a ideia aqui? Não é cobrar separado. Você vai no seu valor, isso tem que estar agregado. O que o seu paciente vai precisar fazer de maneira recorrente ao longo de 6 meses, 1 ano. Por exemplo, quem aqui trabalha na área da odontologia com implante dentário? Tem um pessoal. Então, o implante dentário, esse paciente ele não precisa ter manutenção, retorno, uns certos cuidados para que isso tenha longevidade, esse tratamento. No ato de vender ali o tratamento do implante, do protocolo, por que você já não coloca, então, os retornos? É difícil de repente, você vender isso, esses retornos? Já inclui ali. Ele vai ter que voltar daqui 6 meses, a cada 6 meses, a todo ano. Você já retém ele. É um programa. Olha, e depois nós já temos aqui o programa de prevenção. Já foi um investimento altíssimo do teu protocolo, tu não quer correr o risco, ou do teu implante, correr o risco daqui a pouco disso dar problema. Recompensa para quem são os clientes mais engajados, que estão com você, fazer esse reconhecimento, não só para quem tem protocolo, programa, mas até para os pacientes da clínica mesmo, que são antigos, que te indicam. Como que você tem reconhecido eles? Você só vai conseguir reconhecer se você tiver essa organização, o CRM. E ainda, melhor, se você puder delegar isso. Porque realmente você não tem como lembrar de todos os pacientes e pensar o que você vai fazer. Você tem a tua hora, o teu trabalho, ele vale mais em outras cadeiras. Essa gestão aqui de cuidado, você pode delegar para a tua secretária. Cria o CRM, cria as tarefas, a recorrência daquilo, e ela cuida disso. O acompanhamento personalizado, como eu falei, os benefícios. Então, como é que você vai construir o seu programa? Você tem que dar um nome, você tem que definir os entregáveis, definir o público-alvo, a promessa desse programa, porque esse programa vai resolver uma dor específica do teu público-alvo. Então, crie uma promessa desse seu programa. Você vai fazer a precificação e definir a forma de pagamento. Então, isso aqui é o esqueleto de qualquer programa e protocolo. Porque quando você cria um protocolo ou um programa, gente, é a embalagem.
É a embalagem que vai agregar mais valor aos olhos do paciente. Eu sei que para a gente que entende, que nós que somos os técnicos, especialistas, às vezes parece, mas isso é meio óbvio, isso é o que, de alguma maneira, eu já entrego. Mas você não sabe vender e mostrar esse valor para o paciente. Então, quando você sabe criar esse nome, esse método, essa embalagem, você vende isso como algo único, você está agregando valor aos olhos do paciente. É a maneira de você posicionar é diferente. E você consegue, então, aumentar o ticket médio. Quando você tem um programa de acompanhamento ou um protocolo, é algo que vai ter uma duração ali de alguns meses, ou talvez até de ano, e ser recorrente. A ideia é que a pessoa renove com você, que fique com você a longo prazo, porque a maioria dos tratamentos não se resolve com um encontro apenas. A prevenção, geralmente, ela é a longo prazo também. Bacana? Então, aqui fica o... Ai, já saiu da tela, mas vocês conseguiram pegar o esqueleto do programa e do protocolo de vocês? Bacana. Para que vocês saiam daqui pensando como que na sua área você pode desenvolver isso e aumentar o teu ticket médio. Se não está claro para você, Karina, a minha especialidade, eu não sei se eu consigo encaixar isso na minha especialidade. A gente vai estar aqui rodando, para quem é aluno da consultoria, vem para a gente, pergunta, eu não estou conseguindo fazer, eu não estou conseguindo estabelecer para a gente ajudá-los, porque a maioria das especialidades a gente consegue desenvolver uma solução assim. Como também eu falei da questão do online, né? Do produto mesmo, produto online ou um fellow também é possível. Bacana?